Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter reestabelecido. Eu disse: Em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ougrou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por mais um dia de vida que nos concede, porque a tua misericórdia, teu amor tem nos guardado, tem nos sustentado. Meu Deus, rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que venha falar nesta manhã através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Meus amados, que experiência terrível esta do rei Ezequias, né? Quando ele está aqui agora face a face com a morte. Nós sabemos que essa foi mais uma das experiências vitoriosas do rei Ezequias. Dentre outras que ele teve também, o capítulo anterior vai falar ali da invasão dos assírios e que Ezequias, juntamente com
o seu exército, né, Judá, Jerusalém, estavam cercados pelos assírios e aqueles comandantes assírios, de forma arrogante e prepotente, desafiavam Ezequias e com palavras o insultava, como também ao Senhor, seu Deus. E Ezequias faz uma oração fervorosa, Deus envia o livramento e ele obtém vitória sobre aquele exército assírio. E agora, após essa experiência de vitória em uma guerra, Deus manda que Isaías vá até o rei Ezequias e o comunique algo que certamente o abalou profundamente, mexeu com a sua estrutura de todas as formas, mas que teve também um desfecho de bênção, de vitória e de paz. Isaías chega a ele com um comunicado muito forte. Versículo de número 1, a parte B do versículo, Isaías traz o seguinte recado para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vejam, meus amados irmãos, nós nos colocamos no lugar do rei Ezequias e nós temos noção de o quanto uma notícia dessas, uma profecia vinda da parte de Deus, desta forma e com esse conteúdo, o quanto isso não mexeria com a nossa estrutura emocional, física e espiritual, por que não dizer também. Mas Ezequias conhecia ao Senhor, servia ao Senhor, era um rei da descendência de Davi, fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da linhagem ali, da aliança com Deus. E não poderia ser diferente a sua reação. Nós vamos ver aqui, claro que essa história é mais uma história, como falei, de final feliz, de final vitorioso, de um homem de Deus, porém ele viveu um grande drama nesta iminência da morte, e é exatamente o que nós vamos ver aqui, mais precisamente a partir do versículo de número 10, onde está a oração de Ezequias, sob forma de cântico. A primeira coisa que nós vamos ver é exatamente a angústia causada pela iminência da morte. O impacto que aquela notícia causou no interior, na estrutura emocional, psíquica, na estrutura física, na estrutura espiritual daquele homem de Deus. Versículo 10, nós vamos ver a primeira sensação que o rei Ezequias teve foi a sensação de uma morte precoce. Versículo 10 ele diz assim: eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do restante dos meus dias. No caso do rei Ezequias, realmente ele era um rei ainda jovem, né, relativamente. Em relação a outros reis de Israel, a outros personagens bíblicos, ele ainda era um homem jovem. E de fato, seria precoce a morte para ele. Mas, independente disso, dessa questão de idade, quando a morte chega, ela parece precoce para todas as pessoas, né? Nós encontramos aí um diferencial, e que deve ser o sentimento cristão em relação à morte. Nós encontramos esse diferencial no apóstolo Paulo, que disse que já estava pronto, né, para ser oferecido como libação. E inclusive ele disse que ele até desejava, porque ele sabia que seria incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Claro que nós cristãos também temos essa esperança viva em relação à nossa situação eterna com Deus. Mas humanamente falando, é impossível não sentir esse impacto, é impossível não sentir não ter essa primeira reação. E nós vemos, irmãos, que isso é tão natural
Por mais que as pessoas morram já avançado em dias, mas ninguém quer morrer. Grande maioria vai dizer que ainda é cedo, né? Vai ter essa sensação. E o rei Ezequias aqui, para ele, literalmente seria uma morte precoce. E ele relata isso na sua oração, ele expõe isso diante de Deus. Algo extraordinário quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma vida pautada na oração, é que nós podemos conversar, meus irmãos, com Deus de forma clara, sucinta, aquilo que está em nossos corações. Essa é a diferença. Não é uma reza, não é algo que vem pré-moldado, né, para você simplesmente repetir, mas é algo que sai realmente, que flui do seu interior e você fala o que está realmente se passando e você coloca isso diante de Deus. E o melhor ainda, o mais extraordinário, é que Deus dá atenção àquilo que nós colocamos diante dele. Um Deus tão grande, um Deus tão majestoso, ele se importa conosco e ele ouve a nossa oração. Ezequias, ele sabia muito bem disso. Então ele teve essa sensação de uma morte precoce. Ele teve também a sensação da impotência. Todos nós temos essa sensação de impotência diante da morte, né? Claro que nós também sabemos, Jesus Cristo venceu a morte. E hoje nós cristãos que estamos em Cristo, a sensação também que nós temos é de que nós também vencemos a morte através de Cristo. Mas mesmo assim, voltando a falar do homem natural, né? Mesmo assim, o homem tem essa sensação de impotência. E em se falando também a nossa limitação física a esse mundo. Nós somos impotentes também diante da morte. Porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Nós também ressuscitaremos no último dia, mas nós iremos passar pela morte. É inevitável. E em relação a isso, pensando nesse sentido, nós também somos impotentes diante da morte nesse momento em que todos têm e devem passar por ela. Ele disse assim nos versículos de número 11 e 12. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite, darás cabo de mim. Quando ele afirma aqui, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum, veja que ele não está aqui como é que eu diria? Ele não está aqui questionando e tendo dúvidas em relação à sua comunhão com Deus, à sua salvação em Deus. Mas ele está questionando aqui no mundo dos vivos. Ele queria continuar ainda servindo ao Senhor enquanto fosse útil neste mundo. Mas ele também sabia, como um servo de Deus, que estar com Deus é incomparavelmente melhor, né? Mas isso também fez parte do drama do rei Ezequias ante a face da morte, essa sensação de impotência. E a sensação também de uma esperança frustrada. Versículo 13 diz assim: espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos do dia para a noite, darás cabo de mim. Vejam, meus irmãos, que Ezequias teve todas essas sensações, que são naturais, como já falei antes, a um homem limitado, como eu e como você. Mas algo fez a diferença na vida de Ezequias. E é esse algo que faz a diferença também em nossas vidas como cristãos e nos faz encarar a morte de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, e nos fortalece. Nós começamos
como começou Ezequias, mostrando as suas limitações, mostrando as suas frustrações, o seu drama na iminência da morte, mas com o decorrer da sua oração, veja que o enredo vai mudando, vai tomando um novo rumo, e a fé vai ressurgindo, a ousadia, a vida vai fluindo novamente na sua oração, e ela vai se concretizar na realidade, na vida de Ezequias. E aí vem a segunda etapa aqui desta oração, em que ele começa, é claro, depois de relatar as angústias que tomaram conta do seu coração, ele passa também a expressar a sua fé, irmãos. E ele crê que não há a quem recorrermos senão a Deus. Versículo 14, ele faz um clamor sincero ao Senhor. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Ele perseverou na oração, ele se humilhava diante de Deus, ele gemia, ele chorava e ele esperava. Parece muito o final desse versículo com a expressão do Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro. Ele disse que cansou de ficar olhando para cima, esperando o livramento de Deus. Mas ele perseverou na oração. Ele acreditava no seu íntimo que Deus se compadeceria dele e mudaria aquela situação. Ele faz um clamor humilde e sincero. Ele não ordena a Deus o que Deus tem que fazer, ele não determina, mas ele se humilha e clama pela misericórdia de Deus. Outra manifestação agora na sua oração é uma manifestação de fé e ação de graças. No versículo 15, que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente todos os meus anos depois desta amargura da minha alma. Ele ora com fé, crendo agora que Deus o responderia. E no momento que ele obtém a resposta de Deus, Deus ordena que o profeta Ezequias volte até, o profeta Isaías volte até o rei Ezequias e diga que Deus trocou aquela sentença de morte agora por uma sentença de vida. Que Deus havia agora acrescentado 15 anos ao curso da sua vida, por conta da sua oração, por conta da sua piedade, por conta do seu clamor sincero e verdadeiro diante de Deus. E ele rende graças ao Senhor. Seu semblante se restabelece, a alegria do seu coração, a fé viva. Ele passa agora a exalar vida. E ele passa a relatar isso no restante desta oração, deste cântico, deste salmo do rei Ezequias. Versículo de número 16 e 17. Ezequias faz um reconhecimento da graça de Deus. Versículo 16 diz assim: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens. Quais são as disposições? A graça de Deus, irmãos. Pela bondade de Deus. Os homens vivem pela graça, os homens vivem pela bondade de Deus. Nós não merecemos nada da parte do Senhor, mas a graça do Senhor nos mantém vivos e nos concede dia a dia a vitória. E inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Senhor, nós não merecemos nada, mas tem misericórdia e nos faça viver. Nós temos orado aqui na nossa congregação e alguém lembrou, num desses momentos de oração, dessas noites, dizendo, vamos agradecer a Deus, porque ninguém na nossa igreja
nós somos um número pequeno, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Vocês vão entender. Nós ainda somos um número pequeno e nós oramos a Deus para nos livrar da Covid, né? Deste vírus que tem assolado, que tem matado, que tem prejudicado. E de fato isso aconteceu na nossa igreja, na nossa congregação. Irmãos, vamos louvar a Deus porque nenhum irmão, membro da nossa congregação, foi acometido da Covid-19, né? E nós relatamos isso, e eu falei em relação ao tamanho da congregação, em relação, por exemplo, à primeira igreja presbiteriana de Balsas, tem um número bem maior de membros, e infelizmente alguns já foram infectados, acometidos por essa enfermidade. Outras igrejas aqui na nossa cidade também. E Deus tem preservado as nossas famílias. É motivo de gratidão. E eu relatando com alguns irmãos, olha, crentes também são acometidos pela Covid-19. Crentes também morrem por conta dessa pandemia ou de outra enfermidade. E o fato de Deus não ter permitido que nós viéssemos a contrair, não é porque nós sejamos melhores do que ninguém. É tão somente por isso aqui que o rei Ezequias falou, pelas disposições da graça de Deus. É tão somente pela sua misericórdia. É tão somente porque Ele conhece a estrutura de cada um. Ele sabe, meus amados irmãos, o que podemos ou não suportar. E essa prerrogativa, esse mérito de escolha soberana, cabe somente a Deus. Louvado seja o seu nome. Esta era a sensação de Ezequias agora. Não mais uma sensação de morte, mas agora uma sensação de alívio, de fé, de que a vida está soprando, de que a vitória está chegando, de que o quadro está mudando. Essa deve ser também a nossa sensação como povo de Deus. Versículo 17, eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Ele entende aqui também que há algo aqui nesta provação que é didático. Deus está tratando com o seu servo, moldando. Por isso ele afirma, foi para a minha paz que tive eu grande aflição. É exatamente essa sensação que nós temos quando passamos por uma prova, por uma dificuldade. Nós sabemos que Deus permitiu que passássemos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa paz, para nos dar o fim que desejamos, como ele disse no livro do profeta Isaías, né? Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus é misericordioso, bondoso, compassivo. E as famílias que têm passado por estas situações de perdas, de luto e sofrimento, crentes também que têm sido acometidos pela enfermidade, pode ter certeza de que em tudo isso há o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Nada disso é em vão e nem por acaso. Portanto, procure entender também a didática de Deus, a pedagogia de Deus, para que possamos ser gratos a Ele e procurar colocar em prática aquele algo novo que Ele nos está ensinando. Aprendemos ainda com o rei Ezequias, na sua oração, meus amados irmãos, que há uma esperança viva para os vivos. Versículo 18. Há privilégios no ministério que são somente para os vivos. Veja o que diz o versículo de número 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à
cova. Nós precisamos e vivemos para isso, para glorificar o Senhor. Você precisa entender isso. Aquilo que diz, primeira pergunta do nosso catecismo: qual o fim objetivo do homem? Ou seja, para que nós vivemos? E a resposta é louvar a Deus e gozá-lo eternamente. Nós vivemos para servir a Deus nesta vida, neste mundo, glorificar o seu santo nome. E na eternidade nós estaremos para sempre diante da sua presença. Versículo de número 19 diz o seguinte: os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Só os vivos podem anunciar as grandezas do Senhor, que resultam em louvor e adoração ao seu santo nome. Por isso, ele diz que quer ver a Deus ainda, contemplar o Senhor na terra dos viventes. Nós precisamos fazer conhecido o nome do Senhor, as grandezas do Senhor, narrar suas maravilhas às gerações vindouras. E finalizando, meus amados irmãos, versículo 20, vai trazer algo que é muito pertinente para os nossos dias. Eu tenho visto a luta dos pastores e do nosso pastor Rael também, para trazer os irmãos de volta ao culto presencial, aquele amor, aquele compromisso para com o ajuntamento solene do povo de Deus no templo. E veja o que Ezequias expressa aqui no versículo de número 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ele reconhece a salvação de Deus, e este reconhecimento traz um desejo de louvar a Deus, e ele quer louvar a Deus coletivamente, na sua casa, no templo. Isso deve ser natural de todo cristão, de todo aquele que teme a Deus. O desejo de estar no templo, congregado com o povo de Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome. Finaliza o texto sagrado, versículo 21, dizendo: ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figos, ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Como falei já inicialmente, é mais uma experiência de final feliz, né? Vitoriosa para aqueles que temem a Deus. O rei Ezequias ora ao Senhor sinceramente, abre o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus, tem um diálogo sincero com Deus e obtém a resposta. Deus o concede mais 15 anos de vida. Deus mostra o meio de curar aquela úlcera e restabelece a vida ao homem de Deus. O Deus que nós servimos, ele quer restabelecer também a vida, a paz e a ordem às nossas vidas. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e fidelidade à tua própria palavra. E rogamos a bênção do Senhor sobre o teu povo. Em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Possa continuar agraciando o seu povo. Hoje nós estamos comemorando ainda, nessa festa de aniversário de 10 anos da nossa congregação aqui em São Raimundo das Mangabeiras. Que você possa continuar orando por nós e que esta obra possa prosseguir para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que Deus os abençoe.